reunidos para engrandecer o teu santo nome por intermédio desta aula. Agradecemos a ti, Senhor, por cada vida que aqui já se encontra presente, por aquelas que estão a caminho, que o Senhor possa conceder livramentos para que possa chegar aqui. Ilumina os olhos do nosso entendimento, Senhor, que o Senhor possa me conceder a didática necessária para transmitir e que o teu Santo Espírito, Senhor, se faça presente em nosso meio, nos fazendo compreender cada item desta aula, em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, verso de número 1 a 13. Trocar? Bom, tá indo aí? Os irmãos me escutam? Meus irmãos, por motivo de força maior, nosso mestre não conseguiu estar presente nesta oportunidade, mas nem por isso temos que cancelar a aula. Hoje você não vai ouvir o mestre, hoje você vai ouvir um companheiro que aprende junto com você. Um servo que tem uma bacia com água e uma toalha para vos servir. Amém, queridos? Mateus capítulo 6, os irmãos possam se acomodar. Verso de número 1 em diante, assim diz o texto. Esperar os irmãos se acomodarem. Paz, meus irmãos. Fiquem à vontade. Para de graça. Os irmãos encontraram, dêem glória a Deus. Assim diz o texto. Tendo o cuidado de não praticar as vossas esmolas diante dos homens, para serdes visto por eles. Caso contrário, não tereis a recompensa de vosso Pai que está no céu. Quando, portanto, deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando tu deres esmola, não deixe a tua mão esquerda saber o que faz a tua mão direita. Versículo 4. Para que a tua esmola seja feita em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompense publicamente. E quando tu orares, não sejas como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Mas orando, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe que tendes necessidade antes de lhe pedirem. Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre.
Amém. Você pode tomar o teu assento, glorificando o nome do Senhor. Essa é a oportunidade de você entregar o seu glória. Amém, queridos? Quem trouxe glória, quem trouxe o aleluia. Queridos, o fato de que Jesus tinha que orar implica nos dizer, de maneira mais do que evidente, que se até o nosso Salvador teve que orar, nós também temos que orar. Jesus orou em algumas oportunidades, a qual desejo descrever algumas delas. Uma das ocasiões em que Jesus orou, que eu gosto muito, é Lucas capítulo 3, o verso de número 21, 22 e o 4:1. Quem puder, por favor, abra em Lucas capítulo 3, verso 21 e 22. Isso pode. Jesus vai ser batizado no Jordão e ao sair do Jordão, ele vai orar, pastor Marcos. E quando ele vai orar, algumas coisas vão acontecer. Lê o texto, por favor. Isso. Sim. Lê o 4:1. Amém. Pode encerrar, ó. Pode encerrar aí. Algumas coisas vão acontecer. Você vai ver que quando ele saiu das águas, ele orou. E quando ele orou, qual foi a primeira coisa que aconteceu conforme o texto? O céu se abriu. Então, quando Jesus foi batizado, sai do Jordão, ele ora, a primeira coisa que acontece, o céu. A segunda coisa que acontece é que o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, vai descer. A terceira coisa que vai acontecer é que uma voz vai ecoar. Essa voz é a voz do Pai dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E a quarta coisa que acontece é o 4:1. Só a primeira parte do 4:1 está escrito: e Jesus cheio do Espírito Santo. Então, 4 coisas acontecem quando Jesus ora após ser batizado. A primeira coisa que acontece, o céu, o Espírito Santo desce, o Pai fala e Jesus é cheio do Espírito Santo. Então, algumas coisas a gente já começa a entender quando se trata de oração. Quando nós oramos, o que Jesus está ensinando? O céu está de bronze, o Senhor não fala mais comigo. Quando foi a última vez que você orou? Como está o aposento da oração? Porque o texto está dizendo que quando Jesus orou, o céu, o Espírito Santo não vai mais descer. Me pergunta por quê? Porque ele já desceu e mora dentro de você. Ô glória! Ô glória! Aonde a minha mão não chega, aonde eu não posso mais fazer, porque o meu limite está dentro da possibilidade. Mas qual é a especialização do Senhor? Causas impossíveis. Daquilo que é impossível, ele entende. Então, aquilo que eu não posso fazer, o Espírito Santo pode. Ele não vai descer, mas ele vai movimentar. Aleluia. A terceira coisa que vai acontecer, o Pai vai? O Pai vai? Quando você diz assim, faz tanto tempo que o Senhor não fala comigo, a resposta que eu entendo é, parou de orar. Que quando eu oro, o Pai fala. E qual é o segredo para ser cheio do Espírito Santo? Orar. E
Quando é que eu devo orar? Paulo disse aos Efésios, no capítulo 5 e no verso 18, que é em todo tempo. Ele disse aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 5 e no versículo 17, que é sem cessar. Então, quando é que eu devo orar? Em todo tempo e sem cessar. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Outra ocasião em que Jesus vai orar é para escolher os 12 discípulos. E o texto base é Lucas capítulo 6 e o verso de número 12. Em Lucas 6, verso de número 12, quem achou pode ler o texto aí. Então ele ora por 12 horas para escolher 12 discípulos. Isso implica dizer algumas coisas. A primeira é, antes de Jesus tomar uma atitude, Gu, ele ora. Antes de tomar uma decisão, ele já percebeu que nós, eu vou falar de nós pentecostais, o Lucas não vai gostar muito disso, que ele é calvinista, né? Mas você já percebeu que por vezes tomamos atitude, as coisas dão errado. E quando as coisas dão errado, aí a gente tem um plano B. Aí a gente tenta o plano B também dá errado. Aí a gente tenta o plano C. Aí quando acaba todos os planos, a gente diz assim, só me resta, se tivesse orado desde o início, saberia se era para ir ou se era para esperar. Saberia o que fazer, se deveria aguardar com paciência no Senhor ou se ele viria com pressa. Porque quem ora tem resposta. Quem ora escuta a voz de Deus. Quem ora, oh glória a Deus. Aleluia. Oh glória a Deus. A terceira ocasião em que ele vai orar, eu vou apresentar aqui a oração no Monte da Transfiguração, no Monte Tabor. Isso nós vamos encontrar em Mateus capítulo 17. Em Mateus capítulo 17, Jesus vai ao monte com 3 dos 12 discípulos, a saber, o Pedro, o Tiago e o João. Jesus vai se retirar ao monte para orar e 9 discípulos vão ficar no vale. Jesus vai ao monte para... Interessante. Então, monte é lugar de... Monte é lugar de... Jesus enfatizou no texto em que nós lemos que a oração tem que ser feita no secreto para que a honra seja pública, né? Então, a oração é algo secreto, sim ou não? Então, como se entende live no monte? Como se entende selfie no monte? Se o Deus que vem em secreto... Opa! Vou repetir. Se o Deus que vem em secreto, como tem live secreta? Não tem como. Não tem como. Isso é a... Por favor, Lucas. Isso é atitude. Jesus vai apresentar daqui a pouco, nós vamos entrar nessa parte. Ele vai dizer para não sermos como os hipócritas. Quem são os hipócritas? Os que fazem para se aparecer. Qual é a motivação de ir para o monte e fazer live no monte? Ostentação espiritual. Não tem, né? Não tem, né? Entendi. Lá não tem, né? Então tudo aqui. Então, na transfiguração, Jesus se reclina para alguns detalhes, os evangelistas vão apresentar. Porque esse texto pode ser lido tanto pela ótica de Mateus, quanto pela ótica de Marcos, quanto pela ótica de Lucas. Pela ótica de Mateus é o capítulo 17. Pela ótica de Marcos é o capítulo 9. Pela ótica de Lucas também é capítulo 9. E o Mateus vai dizer que Jesus, quando vai se transfigurar, o rosto dele vai brilhar como o sol. Eu achei isso aqui muito lindo. Vai brilhar como o sol. Eu achei isso aqui muito lindo, Léo, porque o nosso Jesus, ele é muito educado. Ele é um gentleman. Ele tem ética. Repitam após mim, tipologia bíblica. O Jacó está no Val de Jaboque e ele vai batalhar ali com o anjo do Senhor. Aquele anjo do Senhor é uma tipologia de Cristo.
E o anjo diz que ele precisa se retirar antes do amanhecer. Que ele precisa se retirar antes do amanhecer? É porque Jesus é muito educado. Ele não quer ofuscar o brilho do sol, porque ele é o sol da justiça. E o sol da justiça brilha mais do que o sol que é um luminar. Aí, para não constranger, ele sai antes do amanhecer. Aleluia. O Marcos já dá um detalhe diferente, porque o Marcos diz que a roupa dele ficou tão branca, ficou tão alva, que nem o melhor lavandeiro conseguiria igualar. Que coisa linda! Já o Lucas dá um detalhe diferente, porque o Lucas disse que a roupa dele reluziu tanto, que nem raios e trovões reluzia tanto quanto as vestes de Jesus. E os discípulos? O que os discípulos estão fazendo no monte? Dormindo. Eles estão dormindo. O ambiente é glorioso, mas sempre no ambiente glorioso tem alguém dormindo. É sempre desse jeito. É sempre desse jeito. Aleluia. Percebe que o Pedrão vai acordar. Quando o Pedrão acorda, ele acorda eufórico. Por quê? Porque tem duas pessoas famosas e conhecidas no monte. Quem são eles? O representante da lei e o representante dos profetas. Tem ali o Moisés e tem ali o Elias. E quando ele vê os dois, ele fica tão eufórico que ele vai dizer assim: mestre, bom é estarmos aqui. Qual que é a vontade de Pedro? Morar no monte. Só que monte não é lugar para se morar. Monte é lugar para se encher. Para quê? Para vencer as batalhas do vale. Você lembra que tinha 3 no monte e tinha 9 no vale? Sim ou não? Ele tem que se encher no monte para poder vencer no vale, porque monte não é lugar para se morar. Outra coisa que Pedro deu uma vacilada é porque Pedro quer equiparar a adoração, porque tem 2 famosos ali. Um é representante da lei, outro é representante dos profetas, mas no meio deles está aquele que cumpre o dito da lei e o dito dos profetas, e uma voz vai ecoar dizendo: a ele adorai. Pedrão não entendeu nada. Por que Pedrão não entendeu nada? Porque Pedro é o tipo de crente que quando vê gente famoso quer se aparecer. Aí acaba falando besteira. É. Aleluia. Aleluia. Então Jesus vai orar no monte. Outra ocasião em que Jesus vai orar é antes dele ser preso. E antes dele ser preso é Marcos capítulo 14, o verso é o 36 até o 46. E qual é a causa pela qual Jesus está orando? Ele vai pedir para que nós oramos para não cairmos em tentação. Então, uma das causas para orar é exatamente essa: para não cairmos em tentação. Devemos orar em todo o tempo. Devemos orar sem cessar. Para quê? Para não cair em tentação. Aleluia. Nós fizemos uma leitura inicial. A leitura inicial que nós fizemos, ela nos apresenta aqui 3 seções do texto, porque todo esse texto aqui é uma continuação, desde o capítulo 6, versículo 1, até o capítulo 7, no verso 12, é uma sequência aonde é apresentado 3 tipos de relacionamento. Então, quando nós lemos Mateus capítulo 6, verso de 1 a 18, nós temos aqui o relacionamento do cristão com o homem. Relacionamento. Na primeira aula disseram que eu escrevo no hebraico, tá? Então os irmãos vão entender minha letrinha, hein? Vou escrever. Com Deus. Entender, meus irmãos? Os irmãos conseguem entender? Então, na primeira sessão, versículo 1 até o versículo 18, o que o Mateus está apresentando é o cristão e a adoração. Isso implica dizer
porque ele trata com primazia, com prioridade, o relacionamento com Deus. A segunda sessão, ele vai apresentar sobre o cristão e a riqueza. Isso trata do relacionamento com o mundo. Relacionamento com o mundo aqui não quer dizer na questão pecaminosa, não é nesse sentido. Relacionamento com o mundo aqui vai tratar acerca da sua vida de trabalho, das suas finanças, do seu dia a dia. E a terceira coisa aqui é no Mateus capítulo 7, verso 1 a 12, nós temos o terceiro tipo de relacionamento, onde vai falar sobre o cristão e o seu andar, e isso implica dizer que é o relacionamento com pessoas. Então nós temos aqui relacionamento com Deus, relacionamento com o mundo e relacionamento com as pessoas. Qual é a primeira coisa que Mateus está apresentando para que nós possamos desenvolver bons relacionamentos? A prioridade que ele apresenta é a adoração. Então, quem tem um bom relacionamento com Deus por intermédio da adoração, ele consegue desenvolver um bom relacionamento com o mundo. Porque quem tem intimidade com Deus, quem se relaciona com Deus, vai ter facilidade de se relacionar no seu trabalho e não vai ter o coração preso no mamão para poder ter as suas finanças abençoadas. E quem tem relacionamento com Deus sabe se relacionar com pessoas. Quem não sabe se relacionar com pessoas e tem conhecimento, não é pessoa que tem relacionamento com Deus, é religioso. Porque quem tem relacionamento com Deus sabe se relacionar com quem quer que seja. Sabe entrar e sabe sair na onde estiver. Então nós temos aqui essa descrição desses três tipos de relacionamento. Só que hoje nós só vamos trabalhar essa primeira sessão porque a oração modelo, a oração que Cristo nos ensinou do Pai Nosso, ela está contida dentro dessa sessão. Então, por conta disso, nós só vamos trabalhar essa primeira parte. Então, nós precisamos perceber algumas coisas. Cristo trata a adoração como prioridade. E nós tratamos a adoração com prioridade ou invertemos a ordem? Precisamos seguir a ordem para que as coisas fluam de forma natural, eficaz e com sucesso. Se a gente inverter essa ordem, as coisas não vão acontecer. O tópico dessa aula é sobre a oração do Pai Nosso. Na minha humilde opinião, isso aqui é opinião particular, a oração do Pai Nosso, aliado ao credo apostólico, e ao decálogo, que são os 10 mandamentos, em minha humilde opinião, são os 3 pontos mais fundamentais das Sagradas Escrituras. E a oração do Pai Nosso, ela pode ser lida pela ótica de 2 evangelistas. Ela pode ser lida tanto pela ótica de Mateus, como ela pode ser lida também pela ótica de Lucas. Pela ótica de Lucas, é o capítulo 11, o verso de número 1 até o verso de número 4. Jesus compartilhou essa oração em resposta ao pedido dos discípulos. Eu espero que o pedido dos discípulos também seja o nosso pedido também. Qual é o pedido dos discípulos? Senhor, ensina-nos a orar. Oh, glória a Deus. E ele vai apresentar essa oração não para ser repetida, porque aí não é oração, é reza. Ele está apresentando essa oração como guia e como modelo. E cada uma das partes dessa oração desbrava lições grandiosas para as nossas vidas. Os irmãos vão ver no decorrer dessa aula. Então, nós temos aqui alguns detalhes apresentados no texto. Dentre o versículo 1 até o versículo 4, a primeira lição que Jesus ensina para nós sobre essa oração, ele diz assim: não sejam como os hipócritas. Quem eram os hipócritas? Os fariseus. Por que eles são hipócritas? Porque a palavra hipócrita no grego é hipócrites. O que significa essa palavra? Um ator em cima de um palco. Alguém que dissimula suas ações e suas emoções. O que Jesus está dizendo? Não seja como os hipócritas. Não seja dissimulador. Não finja suas emoções. Não faça as coisas em público para se aparecer, porque a recompensa dos hipócritas eles já receberam.
Então, se você faz as coisas para se aparecer, não espera receber galardão no céu, porque você já recebeu o tapinha nas costas, já recebeu o parabéns, já ouviu o seu elogio, já inflou seu ego, já recebeu aqui na terra o galardão. É. A oração precisa ser feita no secreto. Lê para mim, por favor, Mateus 6,6. Um holofote. Cristo está pedindo para que nós busquemos o lugar secreto. Existe diferença entre querer ser visto e buscar o lugar secreto. Por quê? Você pode perceber alguns detalhes aí. Um deles é, o cristão, ele não é e não pode ser um ator de palco. Ele é um pecador quebrantado aos pés do Senhor, longe dos holofotes. Aleluia. A oração, ela não tem um fim de ostentação espiritual. Ela não tem o objetivo de você ser eloquente e encantar as pessoas com a forma como você fala bonito, até porque Deus não está prestando atenção em nada do que você está falando. Posso provar? Lê de novo o texto. O 6,6. Continua. Olha. Aí, o pai que vê em oculto, peraí. Mas quando você ora, você está fazendo uso da voz, sim ou não? O certo não seria o Deus que escuta em oculto? É isso, irmã Edna, é isso. Ele não está prestando em nada do que você está falando, porque ele está olhando o seu coração. Então a oratória na oração serve de nada. Ela serve na hora da pregação, pode encantar, porque pregar com máscara dá para pregar, mas na oração não dá para chegar com máscara, porque o Deus que vem em secreto te conhece. Não dá para chegar grandão em oração. Ninguém chega grandão em oração. Ninguém chega cheio dos títulos em oração. Qual é a primeira ação que você tem quando você ora? Você dobra o seu joelho. Você se humilha. Porque você sabe que aquilo que você fez de errado, o homem não viu, mas o Deus que vem em secreto viu. Então com ele você não chega grande. Com ele você chega se humilhando. Qual é a primeira dica para a oração que Jesus está nos dando? Não seja como os hipócritas. Está querendo se aparecer para quem? Está querendo encantar quem? Eu te vejo no secreto. Quer recompensa em público? Ora no secreto. Agora, se você quer se aparecer em público, não espere bênção no secreto. Aleluia. Oração não é um discurso de exibicionismo e ostentação espiritual. Ela é um derramar do coração diante de Deus. Qual é a nossa motivação dentro de tudo isso? Então, nós vamos ter aqui a oração, porque eles vão falar assim, ensina-nos a orar. Aí Jesus vai dizer assim, vós orareis assim. Qual é a primeira palavra? Só a primeira palavra. Violento. Isso me mexeu comigo. Porque quando você vai olhar a antiga aliança, os judeus copistas, até para escrever o nome de Deus, eles param de escrever. Vão lavar as mãos para poder escrever. Não é o Pai, é para escrever Deus. Se você olha de Gênesis a Malaquias, ninguém chamou Deus de Pai. Os patriarcas não chamaram Deus de Pai. Os juízes não chamaram Deus de Pai. Os reis não chamaram Deus de Pai. Os monarcas não chamou Deus de Pai. Os sacerdotes não chamou Deus de Pai. Os profetas não chamou Deus de Pai.
Como que eles conhecem? Bom, abra em Êxodo 6. Quem achar aí, lê por favor 1 a 3. De graça. Para de graça. Vem de Gadara isso aí, viu, gente? Êxodo 6. 6, 1 a 3. Vai. O que ele disse? Vai, continua. Devagar agora, hein? Então, os patriarcas não conhecem o nome de Deus? Então, peraí, calma, devagar. Abraão, Isaac e Jacó não conhecem o nome de Deus. O Moisés até conhece, porque para Deus ele se apresenta como Iavé. Eu sou o que sou. Errier, Asher, Errier. Eu sou o que sou. Eu sou o que você precisa que eu seja, Moisés. O Moisés tem um relacionamento diferenciado, mas não é um relacionamento de pai. Para Abraão, Isaac e Jacó, ele se apresentou como Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Ou seja, eles conhecem somente o que Deus pode fazer. Eles conhecem o poder de Deus, não o relacionamento com Deus. O Abraão, em outra ocasião, ele vai conhecer a Deus como Jeová Jireh, o Deus que provê. Então ele conhece a Deus por aquilo que Deus pode dar. Ele conhece a Deus por aquilo que Deus pode fazer. Oh, glória a Deus. Ele vai se apresentar como Jeová Tsabaoth, o Senhor dos Exércitos. Ele vai se apresentar como Jeová Tsidkenu. Ele vai se apresentar como Jeová Nissi. Mas como pai, você só vai ver essa expressão no Salmo 2. Abre lá no Salmo 2,7. Salmo 2,7. Oh, glória a Deus. Salmo 2,7. Proclama o decreto, vai. Isso é um contrato. Quando foi feito esse contrato? Na eternidade passada. Então, na eternidade passada, quando não havia céu e terra, quando só tinha Jeová, Jeová e Jeová, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles fizeram um contrato. Eu vou encarnar. E eu serei o seu filho. E o Senhor será o meu pai. Então, só quem chama Deus de pai é Jesus. O contrato é entre eles. Chamar Deus de pai para o judeu é algo inconcebível. É uma ofensa. Por quê? Davi teve um relacionamento desse. Abraão teve um relacionamento desse. O Moisés não teve um relacionamento desse. Como assim agora chega alguém que chama Deus de pai? E pior, ou aliás, para nós é e melhor. Vocês devem orar, Senhor. Vocês orareis assim: Pai Nosso. Ele está estimulando você a ter um nível de relacionamento com Deus superior ao dos profetas, superior ao dos sacerdotes, superior ao dos juízes, superior ao dos patriarcas. Por quê? Porque nenhum deles tinha intimidade a tal ponto de chamar Deus de Pai. Como que você começa a sua oração chamando Deus de... Quando você está na casa do seu pai, você chega no kit assembleia, terno, pai humano, terno, gravata, e fala assim pro seu pai. O nome do meu pai é Givaldo. Vamos imaginar que meu pai está aqui. Eu falo: Vossa Majestade e grande senhorio, meu pai, eu posso tomar a licença de poder me adentrar dentro da sua casa para poder pegar um grão de arroz? Ou eu simplesmente chego na casa do meu pai, vou na onde está o arroz, pego, faço marmita, levo para minha casa? É ou não é assim? É o primeiro ou é o segundo? É o segundo. Por quê? Por que que não é como o primeiro? Porque aqui está revelando a intimidade. Qual é o nível da intimidade? O filho que é íntimo, ele vai
pedir licença para entrar na casa do pai, porque ele tem um relacionamento, ô glória. Ele pega as coisas na despensa, por quê? Porque ele é filho e ele tem um relacionamento. Você pode se relacionar com Deus chamando ele de Jeová de Sabaote? Ele pode guerrear por você, pode. Você pode chamar ele de Jeová Rafá? Ele pode curar e restaurar suas feridas, pode. Mas acima de tudo isso, ele é o seu pai. E para o pai a gente pode pedir, para o pai a gente pode deitar no peito, com o pai a gente pode receber aquele cafuné na cabeça, porque com o pai é relacionamento de intimidade. Aleluia, aleluia. Então ele é pai. Que coisa linda. Ele está te estimulando a ter o relacionamento que ele tinha. Ele não quer que você tenha um relacionamento como os homens da antiga aliança tiveram. Ele quer que você tenha um relacionamento superior como o relacionamento que ele tinha. Qual é a segunda palavra da oração? Não. Pai? Então não é pai meu. É pai nosso. Eu, quando criança, eu gostava muito de levar meus amigos na minha casa. Mas para levar meus amigos na minha casa, eu tinha que pedir permissão. Porque por mais que eu moro lá, a casa não é minha. A casa é do... Só entra na casa do pai quem o pai libera. Só entra na casa do pai quem o pai deixa entrar. Se o pai não deixar, não entra. Porque a casa é do... Então possa ser que entra na casa do meu pai alguém que eu não gosto. Mas a casa é dele, sim ou não? Para pensar, um tempo para pensar. É. Sabe o irmão que você não gosta na sua igreja? Não, aqui não tem, né? Sabe o irmão que você não gosta da sua congregação? A casa é do pai, ele vai ser salvo. E aí? Você também não vai querer ir para onde ele está? Se ele for salvo, quer ir para o canto oposto? Fica à vontade. O pai não é só meu, o pai é nosso. Isso implica dizer que o relacionamento não é só individual, o relacionamento é coletivo. E tem outro detalhe, porque se o pai é nosso, nós somos irmãos. Isso revela a comunhão. E o que é que tinha na igreja primitiva? Comunhão, partir do pão. Porque sem comunhão, sem unidade, a gente não avança. Você sabia que existe uma oração que Jesus fez que só a igreja pode responder? Ah, não sei se eu revelo isso aqui não. Eu não sei se eu falo isso aqui não. Vocês não querem saber disso não. Não quer saber. João capítulo 17, Jesus vai fazer uma oração. Acho que é o versículo 21. João 17, 21, Jesus vai orar assim. E eles sejam um. Como tu, Senhor, é um comigo. E eles sejam um em nós. Perceba que toda oração que nós fazemos a divindade e são eles que respondem. Essa é a única oração que quem tem que responder é a igreja. Por quê? Ele está pedindo para que nós sejamos um, agir em unidade. E qual é o modelo que ele está pedindo para que nós venhamos a seguir? O modelo da divindade. Por quê? Porque na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo, nenhum tem inveja do outro. O Filho não tem inveja do Pai porque o Pai estava no trono. O Pai não tem inveja do Filho porque o Filho encarnou. O Espírito Santo não tem inveja dos dois porque os dois têm trono e ele não. Cada um é útil naquilo que faz com base na unidade. Cristo está orando para que nós sejamos um, como a divindade é uma. E o que a gente faz? Mata o irmão. Não tem? E o que foi o Caim e o Abel? São irmãos, não são? Aonde foi que o Caim matou Abel? No campo. Ainda tem, até hoje, irmãos matando o outro no campo. Até hoje. E a oração de Jesus? Que eles sejam um. Abraça o irmão que dá problema. Seja bem-vindo para o ministério. É. Aleluia. Estou te perseguindo, Gabi.
Estão te perseguindo. Então, quando nós reconhecemos que o Pai é nosso, nós estamos reconhecendo uma paternidade divina e estamos reconhecendo que todos nós fazemos parte de uma família espiritual. Ainda sobre unidade, você vai ver que a unidade ela é tão forte que até para coisa errada ela dá certo se houver unidade. Você sabia disso? Olha o caso da Torre de Babel. É para eles se separarem, mas eles são tão unidos, mas tão unidos que a divindade teve que descer para confundir eles, para eles poderem se separar. Aí o pai fala assim, no Gênesis 11, ele vai falar assim, nós descemos aqui, confundimos eles, só que nada vai parar na frente deles porque eles falam a mesma língua. Eles têm o mesmo pensamento. Porque unidade é isso, é falar a mesma língua, é ter o mesmo sentimento. O Paulo até chega a falar isso. Rogo-vos, irmãos meus, que todos faleis a mesma coisa. Tenham o mesmo sentimento. E qual o sentimento que nós temos que ter? Que haja em nós. O mesmo sentimento que também teve Cristo Jesus. Vamos continuar o texto? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se humilhou a si mesmo, tomando a forma de servo. Aleluia. Falou de servo, glória abaixou, né? Falou de servir, diminuiu glória, mas posso te falar uma coisa? Quem não serve, não serve. Tem que ter unidade. Tem, Léo. Tem que ter unidade. Vamos continuar a oração? Pai nosso, o que vem depois? Lindo. Quando diz que estás nos céus, não está dizendo que Deus é limitado aos céus. Não. A expressão que estás nos céus quer dizer que ele está acima de todas as coisas. Que ele transcende, que ele é soberano, que não estamos vivendo numa desordem global, que tudo está sob o controle dele. Aos nossos olhos humanos, por vezes não vemos soluções, mas no trono de Deus tudo está sob o controle dele. Nós vamos perceber quando a grande cidade de Nínive, a cruel Nínive, está sobre o poder, o povo de Deus está subjugado. A olhos humanos, não tem muito o que se fazer. A olhos humanos não tem solução. Porque quem é que pode bater de frente com o Senaqueribe? Quem é que pode bater de frente com o Sargão? Quem é que pode bater de frente com a Assurbanipal? Então, aos homens, não tem o que fazer. Mas Deus continua no controle de todas as coisas. Não quer dizer que vocês são invencíveis, Nínive? Ô Babilônia, chega aí. Então Deus levanta a Babilônia, sob a liderança de Nabopolassar, seu general Nabucodonosor. Ano 612, eles derrotam a cidade de Nínive. Quando saem de Nínive, depois de vencerem a cidade de Nínive, eles vão para o norte da Síria. E quando vão para o norte da Síria, vão enfrentar a segunda nação mais poderosa do mundo, que é o Egito, liderada por Faraó Neco. E quando eles vão enfrentar o Egito na batalha de Carquemes, eles vão vencer também o Egito. Agora tem uma nova nação no poder, tem uma nova nação no controle mundial. Quem são eles? Os babilônicos. E os babilônicos também vão achar que eles são invencíveis. Vai passar da liderança de Nabopolassar para o Nabucodonosor, do Nabucodonosor para o Belsazar, mas depois do Belsazar, os medos e os persas vão tomar o controle. A nação que era invencível, Nínive, caiu. Eles caíram. Mas não era invencível? Deus continua soberano. Deus continua no controle de todas as coisas. Nínive caiu. Quem chega agora? A Babilônia. A Babilônia é grande. A Babilônia está conquistando tudo. Só que a Babilônia também caiu. Por quê? Não estamos vivendo numa desordem global. Tudo está sob o controle daquele que está nos céus. Os medos e os persas vão conquistar os babilônicos. E quando eles conquistam os babilônicos, vai chegar o período em que os medos e os persas também vão cair. Após os medos e os persas, quem chegam? Os romanos. E os romanos também vão cair. Nós vamos ter entre os romanos o general Tito, Vespasiano, o encapetado do Nero. Vão perseguir a igreja. Nós vamos ter o Domiciano. A igreja vai ser perseguida. Ninguém pode contra o Império Romano. E aonde é que está o Império Romano hoje? Império Romano foi para a ruína. Babilônia foi para a ruína. Os medos e os persas foi para a ruína. Nínive foi para a ruína. E Deus
continua no céu. Por quê? Porque nada sai do controle de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Pai nosso que estás nos céus. Mais alto. A expressão grega é diferente. Na expressão grega, transliterada, vai dizer mais ou menos assim. Santifica o seu nome por intermédio das minhas ações. Tipo, que as minhas atitudes santifiquem o teu santo nome. Porque santificado seja o teu nome, tem como o nome do Senhor ser mais santo? Um exemplo, Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, a aba do seu séquito enchia o templo, os serafins voavam acima e cantavam. 3 vezes, né? Sim ou não? Toda vez que você vê uma repetição na Bíblia, na verdade vos digo, Rei dos reis, Santo do santo, Cântico dos cânticos. Toda vez que você vê uma repetição na Bíblia, é porque o autor está tentando chamar sua atenção para apresentar uma máxima daquele assunto. Por exemplo, quando ele fala Rei dos reis, está dizendo, esse é o maior rei de todos. O nome disso é superlativo. Então, quando você vê uma repetição 2 vezes, o autor está apresentando a máxima daquele assunto. Quando ele diz Cântico dos cânticos, ele está dizendo, é o mais excelente dos cânticos. É o maior dos cânticos. Quando ele diz Santo dos santos, ele está dizendo, é o lugar mais santíssimo que existe. Quando ele diz vaidade de vaidades, é a maior de todas as ilusões. Quando repete, 2 vezes. Mas os serafins cantam quantas vezes? Porque se 2 representa a máxima, 3 representa algo indescritível que não tem palavras para descrever. O que eles estão dizendo que Deus é? Eles estão dizendo que Deus é? Eles estão dizendo que a santidade de Deus é de um nível que eu não consigo descrever com palavras. Tem como santificar mais o nome de Deus? Não. Mas quando você está orando a oração do Pai Nosso, puxando essa expressão grega, que o teu nome seja santificado por intermédio da minha vida, as suas ações no seu trabalho, na sua casa, vão refletir ou não a santidade do nome de Deus. Porque é lá que você vai ser reconhecido ou como homem de Deus ou como impostor. É porque você não pode pregar só aos ouvidos. Pregar aos ouvidos é fácil, você tem que pregar aos olhos. Porque para pregar aos ouvidos, o que você precisa? Eloquência, conhecimento e retórica. E para pregar aos olhos, o que você precisa? Caráter. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando Paulo vai dar... eu preciso falar isso aqui. Quando Paulo vai dizer a Timóteo as características do bispo e do diácono que ele procura, você vai encontrar 16 características. Sabe quantas se referem a talento? 1. E 15 é sobre caráter. Então quer dizer que o caráter é mais importante do que o talento? É! Não adianta ter talento se não cuida bem da esposa. Não adianta ter eloquência se não honra o marido. Não adianta ter talento se não cuida bem dos filhos, se desonra os pais. É muito mais importante do que o talento, é caráter. Não quero ouvir ninguém que tenha talento, mas faço questão de ouvir todo mundo que tem caráter. Antes de pregar aos ouvidos, pregue aos olhos. Para quem você prega aos olhos? Na sua casa, no seu trabalho, na faculdade. Se der uma passadinha por lá e perguntar, e fulano? Como é fulano aqui? Fulano serve a Deus aqui? Fulano santifica o nome de Deus aqui? Aleluia! Tá difícil aí dar um glória, dá um aleluia. 2. Aleluia. Então são 3 pedidos que vão acontecer aqui. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Santificado seja o teu nome, santifica o teu nome por intermédio da minha vida.
que as minhas ações possam exaltar a tua santidade. Porque se o pecado ofende a tua santidade, que as minhas ações positivas exaltem a tua santidade. Aleluia. E ele diz: venha a nós o teu reino. O Paulo disse em Romanos 14:16 que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Vou falar um pouquinho do reino de Deus. Aliás, não vou nem falar do reino de Deus, vou falar do céu. O céu tem organização? No céu tem justiça? No céu tem harmonia? No céu tem amor? No céu tem adoração? No céu tem obediência? Agora, numa outra perspectiva, no céu tem mentira? No céu tem corrupção? No céu tem injustiça? Na terra tem corrupção? Na terra tem roubo? Na terra tem mentira? Quando você ora, venha a nós o teu reino, você está profetizando e clamando para que tudo aquilo que está no céu venha para a terra. A terra é corrupta, o céu não. Mas quando você fala, venha a nós o teu reino, você está invocando para essa terra corrupta um ambiente de santidade. Um ambiente organizado. Aqui tem justiça, mas se você está chamando a justiça do céu, as bases do trono de Deus são justiça e juízo. Se as bases do trono de Deus são justiça e juízo, e você fala, venha, Senhor, a nós o teu reino, você está chamando a justiça do céu para a terra. E no céu não dá para corromper ninguém. Não dá para comprar ninguém. Até porque os comprados estão na terra. Há pouco a gente pegou isso aqui, ó. Pouco a gente pegou isso aqui, hein, ó. Comprado no sentido positivo é nós. Comprados no sentido negativo também tem. Também tem. É o sem caráter. Sem caráter se vende. Sem caráter se vende. É. Normalmente o sem caráter se vende para fazer igual Simão Fariseu. Pergunta o quê? Simão Fariseu, ele está interessado somente em sair na foto. É. Por que ele chama Jesus? Por que ele chama Jesus para ir para a casa dele? Porque ele quer fazer fama em cima do nome de Jesus. Eu ouvi ontem daquele homem ali de vermelho ali. Levanta a mão, Lucas. O presbítero Lucas congrega comigo e o presbítero Anderson. O irmão congrega com a gente ali também ou não, né? Não congrega com a gente. Os dois congregam junto comigo e o Lucas me levando para casa, ele falou algo para mim que edificou muito. Ele disse assim que, certa ocasião, um jumento estava carregando Jesus. Enquanto ele estava carregando Jesus, ele viu muitos aplausos. Ele achou que era para ele. Só que chega um momento em que Jesus sai de cima do jumento. E quando Jesus sai de cima do jumento, acabam os aplausos. Pense como quiser. Então, eu e você, sem Jesus, somos o quê? Só é mais Sara. Daqui talvez você não vai sair teólogo, mas você vai sair daqui crente. Daqui você não vai sair um cabra safado. O seu caráter vai ser transformado. Aqui você não vai pregar em pecado. Aqui você vai ser tratado. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pega mais um pouquinho de café para mim, quem puder, por favor. Aleluia. Oh, glória a Deus. A próxima expressão, depois de santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita. Nem sempre a vontade de Deus é a nossa. Para ser sincero, a maioria das vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Mas tem alguns agravantes. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se a nossa vontade não é como a vontade de Deus, significa que a nossa vontade é antônimo do que é bom, perfeito e agradável. Porque por vezes vamos querer tomar atitudes que vão agradar nossa carne. E o evangelho ainda é um evangelho de renúncia. Querigma, você não vai escutar um evangelho coach, você não vai ouvir que você é o ponto fraco de Deus, você não vai ouvir que você é tão justo quanto Deus.
aqui continua o evangelho da cruz, o evangelho da renúncia, o evangelho do arrependei-vos, o evangelho do vai se converter. Aqui continua. Aqui continua. Aleluia. Então, na vontade de Deus, quando nós oramos para que seja feita a vontade de Deus, nós estamos buscando alinhar a vontade de Deus com a nossa, porque se a nossa vontade não estiver na vontade de Deus, e eu oro pedindo para que a nossa vontade seja alinhada, ela vai ser alinhada. Porque ainda que você não esteja na vontade, o fato de você estar confessando é o começo da transformação. Você quer saber por quê? Vamos lá. Um dos textos que eu estava citando, da transfiguração. Jesus estava lá com 3, não era? Só que enquanto Jesus está na transfiguração com 3, tem 9 no vale. E os 9 que estão no vale vão enfrentar um problemão. Porque enquanto eles estão no vale, vão aparecer alguns grupos. Vai aparecer ali uma grande multidão. Vai aparecer ali os doutores da lei. Vai aparecer ali um pai desesperado porque ele tem um filho que é surdo, mudo, tem possíveis causas de epilepsia e são provocadas por um demônio. Esse pai desesperado está indo procurar Jesus, mas ele não encontra Jesus, porque Jesus está no Monte da Transfiguração. Como Jesus está no Monte da Transfiguração e o pai não encontrou, quem o pai encontrou? Os discípulos. Toda vez que o mundo quiser procurar Jesus e não encontrar Jesus, quem ele vai encontrar? Os discípulos. Aí ele vai pedir para os discípulos o quê? Orar. Para quê? Para curar o enfermo que é o filho e expulsar o demônio que está no filho. E é tão interessante que no começo do capítulo Jesus tinha dado autoridade para eles. Para quê? Expulsar demônio e curar enfermos. Então eles já receberam autoridade. Só que eles vão orar e o demônio não vai sair e o menino não vai ser curado. Por quê? Alguns problemas vão se agravar. Porque no versículo 29 está escrito que alguns demônios só são expulsos com jejum e com oração. Então quer dizer que eles não estavam nem orando e nem jejuando. A outra coisa que eu entendo é por que eles não estavam orando e nem jejuando? Porque eles estavam debatendo. Com quem? Com o doutor da lei. E por que eles estão debatendo com o doutor da lei? Porque eles querem provar para a multidão que são tão grandes quanto aqueles que estão no monte e que Jesus não levou eles para lá porque ele não quis, mas eles são grandes porque eles discutem com o doutor da lei. E qual é a causa da discussão? Qual é o motivo da discussão? Quem é o maior? Eles estão interessados em saber quem é o maior. Que coisa, né? Até poucos dias atrás era tudo pescador. Aí Jesus chamou para o ministério e já acha que é grandão. Aplica? Pode aplicar? Pode aplicar? Da onde foi que Jesus te chamou? A maioria de nós? Você lembra daquele hino da harpa? Eu vagava pela senda de horror. Era todos nós. Era todos nós. Da onde que Deus chamou uns? Do risca-faca. Aí da onde chamou outro? Do ralabucho. Aí da onde chamou outro? Da biqueira. Da tabacaria. Você pode ver que na mesa de Jesus só tem quem não presta. Só tem ex alguma coisa. Ainda bem que ele chamou um monte de ex aqui, ó. Ó o ex aqui, ó. Aleluia. Ô glória. Ô glória. Quer perguntar? Que isso? Tá tudo aqui? Tá tudo aqui? Então que seja feita a vontade do Senhor. Depois da vontade do Senhor, o que que vem? O nosso de cada dia. Dá-nos hoje. Isso fala da providência de Deus, da provisão de Deus com as nossas necessidades básicas. Deixa eu te falar uma coisa. Você não se torna menos espiritual por você orar pelas causas básicas que você necessita. Deus quer que você cumpra a vontade dele, sim ou não? Mas como você vai cumprir a vontade do Senhor se você estiver com uma doença terminal? Vai ser difícil. Se você não conseguir levantar da cama, não conseguir falar, vai ser difícil. Como que você vai conseguir realizar a vontade do Senhor em estado completamente de fome? Vai ser difícil. Como que você vai conseguir em estado de nudez, sem roupa? Você vai ser preso por atentado ao pudor. Então não é pecado você orar pelos cuidados básicos. Até porque Deus cuida disso. Quer a prova? Você há de lembrar que o povo no deserto, ele mandou o que para o povo? Maná e codornize.
A roupa ia crescendo, não se perdia. Quando Jesus está na terra e tem uma grande multidão, ele fala, dá-nos de comer. Ele fala para os discípulos, dá de comer, sim ou não? Quem falou? Ele falou para quem comer, para quem dá de comer, para os discípulos, né? Mas os discípulos não tinham com que dar de comer. Quem tinha? Um jovem. Toda vez vai ser assim. Na sua congregação vai ser assim. Quando os discípulos não têm o que dá de comer para a multidão, sempre vai ter um garoto, sempre vai ter um jovem que tem nem que seja uma bisnaguinha para oferecer para eles. É que a gente gosta de menosprezar o jovem da igreja. A gente gosta de menosprezar. Mas Deus sempre levanta um jovem. Você pode ver que na casa do Jairo ele levantou uma jovem. Você pode ver que no velório de Naim ele levantou um jovem. Você pode ver que o filho do lunático ele também levantou um jovem. Deus sempre está levantando o jovem, porque se os discípulos não tiver com que alimentar a multidão, pode ficar tranquilo, que tem um jovem no meio da multidão que vai ter o que oferecer. Na mão dele é bisnaguinha, mas na mão de Jesus são 12 cestos. Dando lenha para você pregar. Aleluia. Então, o pão nosso de cada dia fala da providência, da provisão diária de Deus para conosco. Para quê? Para a gente poder realizar a vontade de Deus de maneira mais eficaz. Tendo o que vestir, tendo o que comer, tendo aonde morar. Deus cuida de vocês. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele nunca deixa de faltar. Recentemente, eu passei por um vale muito difícil, financeiramente falando, e eu disse para Deus que eu não ia contar para ninguém. Aí Deus começou a me surpreender de tantas formas, gente, que eu fui ofertado até no cabeleireiro. Sério, sério. Coisa linda, gente. O que isso implica dizer? Cuidado diário. Isso é o pão nosso de cada dia. Opa, que interessante. Ela começa com adoração, exaltando a grandeza e soberania de Deus. Com pedidos, e os pedidos que começam não é por bênção, mas por santificação. Com vinda do reino. Com a vontade do Senhor sendo realizada. Só que você percebe que depois de tudo isso, ele dá a oportunidade de você pedir? É a provisão. O que você está precisando? Fala, porque se você falar, eu vou ouvir. Deus sabe o que você precisa? Deus sabe o que você precisa, irmã Edna? Deus sabe o que você precisa, Lucas? Volta comigo para esse texto de Marcos do pai do lunático. Qual que era o problema desse cara? Esse cara era incrédulo. Porque quando ele quando ele pede para os discípulos curar o filho e expulsar o demônio, e os discípulos não conseguem, Jesus vai descer do monte. E quando ele desce do monte, ele vai falar assim, ó geração incrédula, há quanto tempo, ó geração incrédula, há quanto tempo terei que suportá-los? Que coisa. Jesus chamando a geração de incrédula, mas tem ali multidão, tem ali escriba, tem ali os discípulos e tem ali o pai do menino. Por que ele não direcionou um grupo só? Porque ele está dizendo, é tudo sem fé. Porque se tivesse um só com fé, eu não ia precisar descer do monte para vir resolver isso aqui. Aí Jesus desce. Quando Jesus desce, o pai chega em Jesus e fala, Senhor, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos curar e expulsar, mas eles não conseguiram. Aí Jesus pergunta assim, há quanto tempo isso lhe sucede? Ele responde, desde a infância. Aí o pai fala assim, mas se o Senhor puder fazer alguma coisa, tem misericórdia de nós? Aí Jesus responde, se podes? A gente só pega a parte B do versículo porque é bonitinha. Tudo é possível ao que crê. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus está querendo dizer o seguinte, quando você parar de terceirizar o seu problema, quando você passar a ter fé, quando você passar a confessar, o problema vai ser resolvido. Qual que é o problema desse pai? É que além dele não ter fé, ele quer que a igreja resolva o problema que é dele. Está no texto. Está no texto. Está no texto. Aí, quando Jesus dá essa resposta para ele, se podes, tudo é possível ao que crê, aí o texto diz assim, e o pai do menino. Não, abre o texto aí, vai, para você não achar que é eu que estou falando. Abre aí Marcos 9, 24. Marcos 9, 24, abre aí.
Não, tem na sua também. A minha é da Conde. A dele é de Genebra, né? 9h24, irmã Edna. Pai do menino. Senhor. Na minha versão vai estar assim: ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Qual é a fraqueza desse pai? Qual a fraqueza desse pai? Talvez a minha e a sua não é incredulidade. Talvez eu e você é cheio de fé. Talvez eu e você é do Remy e do Fly. A gente é do terra. Talvez não é a nossa fraqueza. Mas talvez a nossa fraqueza é comprar e não pagar. Talvez a nossa fraqueza é a cobiça. Talvez a nossa fraqueza é a lascívia. Talvez a nossa fraqueza é a pornografia. Jesus está falando que quer ser transformado? Confessa. E o pai do menino clamou em lágrimas, dizendo: eu creio, Senhor. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Agora lê o 25. É por isso que ele não recebe a transformação. Ele quer vencer tudo com as próprias forças, sendo que quem venceu o pecado foi Cristo. Então ele só vai vencer o pecado de estimação quando ele confessar para aquele que venceu. Olha o 25. Então Jesus só curou o menino quando o pai confessou. Que a cura só vem depois da confissão. Qual é a sua fraqueza? Quer ser transformado? Confessa a Jesus. Jesus sabia a fraqueza dele, sim ou não? Mas por que Jesus não curou antes? Tem que confessar? Se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar. O Senhor sabe a minha necessidade? O Senhor sabe a sua necessidade? E quando é que o quadro vai ser mudado? Quando abrir a boca e falar que você precisa dele e carece dele. Aleluia! Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso destaca a questão do perdão divino e o perdão humano. E essa linguagem, por ser utilizada por Mateus, me chama a atenção. Por que me chama a atenção? Abre aí alguém em Mateus 9:9. Já pegaram. Já pegaram. Alguém, por favor, abre em Lucas 11. Achou? O que diz aí Mateus 9:9? Então esse homem aí, ele estava na alfândega, né? Ele é um publicano. O publicano é visto como um traidor. O publicano é alguém que cobra dívida. E se o devedor não tiver como pagar, tem que entregar os filhos. Mas ele sabe que a dívida tem que ser paga. Não existe dívida impagável do cobrador de imposto. Quem está escrevendo perdoa as nossas dívidas é um cobrador de imposto. É um publicano. Agora abre aí em Lucas 11:4. Vê se você encontra a palavra dívida aí. Quem achar pode ler. 11:4. Opa, peraí. Ele não falou dívida? É porque Lucas, qual é a profissão dele? Cobrador de imposto, publicano. E a do Lucas? Qual que é a profissão do Lucas? É médico. Um entende de dívida, o outro entende de enfermidade. O que entende de dívida está falando: o pecado é impagável. Eu não tenho como pagar. Então perdoa, Senhor.
O Lucas já está apresentando como uma enfermidade. Para ele, é a enfermidade que não tem cura. Mas Cristo é o que paga a dívida e a cura da enfermidade que é o pecado. Quem somos nós sem Cristo? Enfermos e devedores. Por quê? Longe do médico dos médicos, somos todos enfermos. Longe do pagador da dívida, estamos com o nome sujo. Só que Cristo, quando está sendo crucificado, ele vai dar um brado dizendo: está consumado. Essa expressão no grego é tetelestai. E um dos significados da palavra tetelestai é está pago. Ah não, meu Deus do céu. Glória. Romanos 1, 16 e 17 está escrito: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, esse versículo 17, o Paulo está dizendo que nós somos justificados pela fé. Então, o nosso estado, que antes era de devedor e de enfermo, agora, oh glória, quanto você está devendo no Serasa? É sim, tem que falar. Quanto você está devendo no Serasa? E a dívida é quitada, seu nome fica limpo, não é? Sim ou não? O pecado é uma dívida que nenhum de nós conseguimos pagar, então o nome de todo mundo estava sujo. Aí Cristo foi lá e pagou a dívida. E o seu nome passou a ser limpo no livro da vida. Ah, meu Deus do céu. Oh, glória. Oh, glória. Então, quando eu peco, o que é o pecado? Uma ofensa contra a santidade de Deus. Quando eu peco, a alma que pecar, essa morrerá. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. O que é salário? Pagamento. Você trabalha, tem que receber a recompensa pelo seu trabalho. E quem pecou? Paulo está dizendo que tem que receber a recompensa. Qual é ela? A morte eterna. Então todo mundo tem que morrer, até porque ele disse que, em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém tem como pagar. Ninguém tem como pagar. Até que o impecável, santo, inocente, imaculado Cristo, ele pega a sua dívida, Léo. E você não tem como pagar. Aí ele pega a sua dívida, Ricardo. Junta com a do Léo. Aí ele pega a dívida do Anderson e junta. Aí junta com a do Wesley. Aí junta com a do Fabrício. Aí ele vai juntando com a de todo mundo. Pensa, gente, o tanto de dívida que tem. Vamos fazer um cálculo básico? Pega sua calculadora aí. Vamos fazer um cálculo básico. Vamos fazer um cálculo. Vamos fazer um cálculo básico? É rapidinho, por favor. Rapidinho. Vamos de calculadora. Vamos de calculadora. Sabe por que nós vamos de calculadora? Quem é de exatas tem uma frase que diz assim que pessoas mentem, números não. Então vamos nos números. Vamos nos números. Ó, os psicólogos dizem que na mente do ser humano passa em média 10 mil pensamentos. Vamos imaginar que a gente é muito santo. E que dentre esses 10 mil pensamentos, somente 3 são profanos, impuros e impróprios. Vamos pensar isso? Demorou? Então coloca o número 3 aí na calculadora. 10 mil. Em média. Desses 10 mil, vamos pensar que somente 3 é impuro, profano e impróprio. Quantos dias tem o mês? Quantos dias tem o mês? Então multiplica vezes 30. Quanto que deu? Quantos meses tem um ano? Multiplica por 12. 1080, bacana, bacana. O Tiago diz que se nós quebrarmos a lei em um só ponto, nós vamos pagar por ela toda. A lei do Senhor não são somente 10 mandamentos, são 613 preceitos, estatutos e ordenanças. Então multiplica vezes 613. Quanto que deu? Agora multiplica pela sua idade. Se a gente pensar positivo, a gente ainda vai estar muito ruim contra Deus.
Porque imagina você chegar no céu contra quantas inflações contra Deus aí? 20 milhões de acusações a Wesley contra Deus. Como que eu me apresento ao céu com 20 transgressão contra Deus, que é um juiz justo e santo e precisa aplicar justiça e juízo? Mas posso te falar uma coisa? Posso te falar uma coisa? Não é 20 milhões de pecados que vai te fazer não entrar no céu. É um. Um. Porque se pecou uma vez, já era. Aí Cristo vem e paga essa dívida no meu lugar. Ah, meu Deus do céu. Não é com prata e nem com ouro, é com o quê? Ah, meu Deus do céu. Oh, glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Parabai, o céu e a cantavas. Aleluia, eu sinto Deus aqui. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Então a dívida foi paga. 20 milhões, pensando positivo. De forma pura e santa. Imagina como é o estado real. Quer que eu fale a você como que é o estado real? O Kleber Lucas não vai gostar. Alvo mais que a neve. Por quê? Porque Cristo pagou. Se Cristo pagou e eu recebi Cristo como meu Senhor e Salvador, não tem dívida. Por quê? O nome ficou limpo no nome da vida. Aleluia. Só quem tem o nome no livro da vida aí. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quando você não perdoa o erro do seu irmão, você está virando a cara para Deus, porque ele te perdoou. Não nos deixes cair em tentação. É a parte agora. Não nos deixes cair em tentação. Me criou uma dúvida. Cristo pecou alguma vez? Cristo nunca pecou, né? Ele é impecável e santo, né? Ele é impecável e santo e está pedindo para ser livre da tentação? É. E a gente que quase não peca, quer enfrentar o pecado de peito aberto. Não lembra de orar para ser livre da tentação. Se o impecável e santo Cristo pede para ser livrado da oração, por que a gente não vai pedir? O Jabes, 1 Crônicas 4, ou é o 8 e o 9, ou é o 9 e o 10. Ele vai fazer uma oração. Abre aí, 1 Crônicas 4, eu acho que dá tempo. 1 Crônicas 4. Não, ele está certo. Ele está certo, ele está certo. 1 Crônicas 4. É. Lê. Eu acredito que é o 8 e o 9. Se não for o 8 e o 9, é o 9 e o 10. Vai. Ele pediu para ser abençoado. Ele pediu para as fronteiras serem ampliadas. Só que depois ele pede para que a mão do Senhor seja com ele e livre ele de todo mal. 4 coisas que acontecem com Jabes. Você já tem a saudação da semana. 4 coisas que acontecem com Jabes. Para ele poder ser alguém ilustre. Então ele vai ser abençoado? Sim. Ele vai ter as fronteiras alargadas? Vai. Só que você percebe que tem uma terceira posição aí? Que a tua mão seja comigo? Por quê? Porque se a mão do Senhor não for com aquele que tem muito dinheiro, com aquele que é muito próspero, ele só vai fazer coisa errada. E ele diz assim, ó, mas me livra do mal. Ele está pedindo para Deus livrar ele de uma situação que ele possa correr o risco de pecar contra Deus. Então quando nós dizemos,
Nos livra, Senhor, da tentação. Nos livra, Senhor, de qualquer situação que faça com que nós venhamos correr o risco de pecar contra Ti. Me livra. Se o Senhor vai me abençoar, aproveita para me livrar também. Por quê? Tirando Cristo, ninguém venceu o pecado. Quando eu peço para ser livrado, eu estou pedindo para o Senhor ser comigo. Eu não quero nem passar por essa situação para mim não correr o risco de ofender a tua santidade. Pelo contrário, me proporcione situações para que eu santifique o teu nome por meio das minhas atitudes. É essa parte da oração. Vamos de novo? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Parte final. Porque teu é o reino, poder, a glória para sempre. Amém. Reino, poder e glória pertencem a Ele. Ele continua no controle de tudo. Ele está nos céus, tudo pertence a Ele. As necessidades que eu preciso, Ele pode suprir. E Ele encerra com um... Qual é a palavra que Ele encerra? Qual é a palavra que encerra a oração? O que é amém? Assim seja, confirmação, estabilidade. Só que em Apocalipse tem um versículo que diz assim: assim diz o amém, a testemunha fiel. Quem é esse amém? Esse amém é Cristo. Cristo é a confirmação de Deus. Espera aí. Então ele está me estimulando a ter um relacionamento que ele teve, e a confirmação para conseguir o que eu vou orar nessa oração é ele mesmo? É. Por quê? Porque ele venceu. Olha que coisa interessante. João 14,6 ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Cristo é a vida. Vamos ficar só com a vida. Cristo, sendo vida, venceu a morte com a sua morte, para que os homens mortos nos delitos e pecados recebessem vida e vida em abundância. Que coisa! É só Jesus para explicar um negócio desse, gente. Todos nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Bagunçou tudo, né? Cristo, toda vez que enfrentou a morte, ele enfrentou a morte desde lá de trás, antes de encarnar, e já vem vencendo a morte por todo esse percurso. E ele, sendo vida, mata a morte com a sua morte. É só Jesus para fazer um negócio desse. Quem é Cristo? Na oração do Pai Nosso, a confirmação dessa oração. Mas não é qualquer confirmação, é a confirmação de Deus. A oração do Pai Nosso é para me repetir, Maico? Não, ela é o modelo para a gente orar de forma correta. Talvez você esperava ouvir outra coisa, porque quando falamos de oração, não é assunto bem recebido. Porque a gente gosta de púlpito, a gente gosta de ser visto. Só que pregar, dá para pregar mascarado. Cantar, dá para cantar mascarado. Mas orar, ninguém chega de máscara na oração. Ninguém chega de máscara na oração. O que é a oração? O Spurgeon disse certa feita que ela é a chave que abre os tesouros dos céus e fecha as portas do inferno. O que é a oração? É o que une o altar da terra com o trono do céu. O que é a oração? É o que une o homem quebrantado ao Deus transcendente. E Jesus está nos aconselhando a ter o nível de relacionamento que ele teve, superior ao dos patriarcas, superior ao dos juízes, superior ao dos monarcas, superior ao dos reis, superior ao dos sacerdotes e superior ao dos profetas. Amém, meus irmãos? Compartilhar um recado com os irmãos, encerramos a aula.